Muito bem, então boa noite para quem está no Instagram, boa noite para quem já está aqui na nossa sala do nosso webinar. O nosso assunto de hoje é por que estudar o futuro? E tem muita gente que assiste ao vivo, muita gente que assiste a gravação depois, fica gravado, vai subir lá no nosso YouTube, no nosso LinkedIn. E o Papo do Futuro, ele vem maturando nas diversas rodas de sociedade, de negócios, de inovação, e a cada ano, a gente muda um pouco o nosso repertório e nós trabalhamos com o futuro desde 2012. A W começou como uma consultoria comportamental, depois a gente foi muito para o viés estratégico de desenvolvimento de líderes, de profissionais, sempre ajudando os profissionais a se reciclarem. E desde 2016, eu acho que o futuro tomou uma intensidade um pouco maior nas conversas de negócio, e a gente tem falado realmente muito de inovação, de empreendedorismo e de futuro também, mas muitas vezes um futuro só através de uma narrativa. E estudos de futuros existem há muitos anos no mundo inteiro, foi muito desenvolvido no ambiente acadêmico, depois entrou um pouco no ambiente educacional, hoje está espalhado pelo mundo com diversas iniciativas da Unesco e das associações de futuro. E aqui no Brasil a gente está maturando de um jeito muito bonito. A gente tem futuristas profissionais cada vez mais qualificados, nós temos a Rosa Alegria, que é a nossa pioneira, eu viajei para todas as escolas do mundo, Jacques Barcia, que é do Instituto for the Future, inúmeros pensadores de futuro, só que na W a gente já tem mais de 100 profissionais qualificados em Foresight, isso é muito legal. E agora eu estou vendo alguns cursos de design de future, um MBA de Foresight, isso é muito legal. Aqui na W a gente tem uma certificação, tem curso de introdução a pensamento de futuro. E o que eu acho muito interessante é que o futuro, junto com a gente, ele vem maturando. E no início era muito difícil falar do longo prazo, porque as pessoas estavam muito impactadas pelo curto prazo, e elas não queriam ouvir falar muito de longo prazo, porque afinal é aqui e agora que a vida acontece, mas a gente sabe que o aqui e agora, sem um farol, sem um sentido, sem um significado, ele fica muito raso, muito frágil, muito mais volátil ainda. Então, a gente decidiu fazer uma série de 3 webinars. Hoje é o primeiro, semana que vem, na segunda-feira, tem outro, depois mais um, para que a gente possa esclarecer um pouco por que estudar o futuro, como se estuda o futuro, o que é o futuro e qual é a diferença que a gente observa em empresas que realmente planejam, usam estratégias com foresight e de profissionais que vivem no presente sem dúvida alguma, mas que têm uma visão de longo prazo bastante robusta. A diferença é muito grande no sentido, no propósito, na aceleração, na influência, na liderança. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar hoje um pouquinho com vocês. Eu vou compartilhar minha tela, que é uma pequena apresentação que eu fiz em slides. A gente, quando a gente trabalha com webinar, a gente gosta de usar um pouquinho de imagens para não ficar muito perdido e muito solto, como se fosse uma live. E se vocês, eu vou pedir para vocês deixarem o microfone fechado, mas se vocês quiserem colocar no chat alguma pergunta em relação ao tema que eu no final possa responder, sintam-se super à vontade, tá? Então, eu vou começar agora, as pessoas vão entrando, e se vocês tiverem perguntas, no final eu posso responder, senão vocês podem mandar depois, como vocês preferirem. Então, no nosso tema de hoje, só subir essa reguinha aqui, porque senão eu não consigo enxergar. O nosso tema de hoje é por que estudar o futuro. Então, o futuro, ele não é datado em 2 anos, 3 anos, 2026, 2030. 2030 para nós futuristas profissionais não é futuro mais, ele é só um futuro estratégico, um tempo operacional de estratégia, e o futuro ele precisa ser datado sempre a partir de 10 anos. E nós futuristas costumamos trabalhar com 10, 20, 30, 40, até 100, 500 macro-histórias de 1000 anos, porque quanto mais longe, mais eu consigo ativar a minha imaginação.
E existem muitas razões de por que se estuda o futuro. A primeira delas é para que a gente possa entender os sinais de mudança antes que eles se manifestem, e para que a gente possa se antecipar à mudança e não reagir à mudança. Isso economiza tempo, energia e dinheiro, sem dúvida nenhuma, comprovadamente. Depois, é para que a gente perca o medo do futuro. 87% das pessoas não querem olhar para o futuro, porque elas não querem se ver velhas, elas não querem imaginar que talvez não estejam mais aqui, elas têm medo de um futuro muito quente, muito frio, muito robótico, e elas não veem sentido em estudar o futuro, porque elas não foram treinadas para isso, porque a gente foi ensinado a viver o presente, a viver o agora, a ser imediatista, a ser curto-prazista. E isso nos levou ao cenário que a gente tem hoje. Quer dizer, a gente vive o hoje, não pensa no amanhã, portanto, depreda a natureza, depreda todo o planeta. Poucos ganham muito, enquanto muitos não têm a menor condição. E a gente criou um cenário bastante caótico para o nosso mundo. Então, acho que esse tom agora vai mudar. A terceira razão por que se estuda o futuro é para que a gente possa influenciar, acelerar e liderar o futuro. E isso acontece na prática. Eu estou dentro de muitas empresas de diferentes segmentos, diferentes tamanhos, trabalho com empreendedores pequenos que usam o Foresight, e realmente é muito diferente a visão de quem usa alguns métodos para se antecipar ao futuro, que ninguém sabe como vai ser. Então, o futuro não é previsível nunca, mas ele emite diversos sinais e ele não se forma de um ano para o outro. O futuro tem muitas narrativas, a gente pode observar que todos os anos tem uma moda diferente. Ano passado só se falava de metaverso, esse ano só se fala de ChatGPT. Então, todo ano a gente tem um fad, que claro que é uma nova tendência, é uma grande mudança, mas tem gente tomando decisões de negócio, decisões de governo, decisões de vida em cima de pequenas tendências que depois acabam não se sustentando. Então, eu queria só me apresentar, porque eu acho que é importante diferenciar pessoas que são pensadoras de futuro, que são tecnologistas, que são inovadoras, que são muito importantes para o nosso mundo de futuristas profissionais. O futurista profissional, ele tem formação acadêmica, ele usa método, ele usa ferramenta, ele usa conceito, ele usa fundamento. Assim como se estuda a história, a gente também pode estudar o futuro para se antecipar a ele e para que a gente possa não ser mais reativo, porque o modo reativo ele acaba custando muito caro para todos nós. Eu sou especializada em estudos de futuros, no plural, Futures Studies, e em Foresight, que é quando as ferramentas de estudos de futuro são usadas de uma maneira estratégica. Então, Foresight, talvez, se eu pudesse traduzir e simplificar, é o planejamento estratégico de uma forma mais moderna, que atende melhor essa incerteza, essa volatilidade, essa mudança de condição constante. Eu também trabalho com gestão e liderança antecipatória, então eu trabalho muito com empreendedores que querem liderar o seu mercado, com pessoas que querem repaginar o seu negócio, com líderes de empresas diferentes que sabem que apenas responder, inovar não é o suficiente, eles querem realmente fazer uma transformação maior, que vai muito além dos temas da moda. E eu também trabalho com cultura e comportamento, porque eu acho que não existe mudança, nem transformação, nem inovação e nem nada se a gente não considerar o tempo que a cultura precisa para se moldar a esses novos estímulos e formatos e modelos, e o comportamento humano, coletivo e individual é o que faz essa cultura acompanhar, resistir, sabotar, ou então realmente dar um salto para frente. Então, eu não vejo muito como desassociar a inovação e o futuro dessas questões de liderança, de cultura, de comportamento. Eu tive o privilégio, eu sou formada basicamente como professora, também como gestora de pessoas, e eu tive o privilégio de ir para todos esses lugares para aprender métodos, conceitos e fundamentos. Finlândia, Austrália, Taiwan, eu tenho uma certificação no Centro de Inteligência e Pesquisa de Taiwan, que é uma das mais referenciadas do mundo. Faço parte da agência de Gerd Leonard, que é um futurista super respeitado, do movimento de alfabetização para o futuro da Unesco. Também fiz a liderança de organizações e de mudanças
Institute for the Future e a Singularity University, que é bem popular aqui no Brasil, que fica no Vale do Silício. Então, isso tudo me faz entender que a gente tem inúmeras ferramentas à disposição para pensar no longo prazo, para criar estratégias de médio prazo e planos de ação muito mais robustos no curto prazo. Existem comunidades de futuro espalhadas pelo mundo, nós temos uma federação, uma associação, e a Unesco tem uma comunidade muito forte espalhando o futuro pelo mundo e essa alfabetização para o futuro, que nada mais é do que trazer o futuro para o presente e ativar a imaginação de uma forma participatória, sempre questionando todas as nossas verdades previamente assumidas. Então, para a gente falar de futuro, de por que estudar o futuro é sempre um tempo por vir, o futuro nunca chega, ele nunca ancora, ele é sempre o nosso destino, ele é sempre o lugar para onde a gente vai. O futuro não é previsível, não existe ninguém no planeta Terra que possa dizer como vai ser o futuro, inclusive porque as condições mudam o tempo todo, mas o futuro emite sinais fracos, sinais fortes e sinais exponenciais de coisas que ao longo de um determinado tempo é provável que possam acontecer, e se a gente sabe disso, a gente pode se preparar muito melhor. Então, o futuro é sempre um tempo por vir, ele nunca é um tempo que chega. Ah, agora meu vídeo travou. Olha. Ah, desculpa. Pronto. Então, a gente precisa olhar para frente. Eu vejo ainda muito executivo resistindo a essa caminhada para frente. Eu vejo muito executivo ainda tomando como referência o que foi no passado. Outros que já olham para frente, mas têm um olhar curto para essa distância da frente. Eu hoje acompanhei uma equipe estratégica que tem um planejamento questionável, porque tem muitas frentes abertas e não tem, de fato, um objetivo muito claro. E a visão máxima é de 2026. 2026 para nós é um futuro operacional. Isso não é uma visão de futuro que vai sustentar um movimento de uma grande empresa por um determinado período de tempo necessário. Então, a gente precisa começar a olhar para o futuro de verdade e, de lá, fazer os nossos planos do presente. E essa é a inversão que uma disciplina como a minha propõe. O futuro não se olha daqui. Você precisa viajar até ele, explorar possibilidades e olhar o presente de lá. E isso é uma coisa que o Foresight oferece. Em tempos incertos, se torna cada vez mais importante que a gente estude o futuro. É por isso que essas entidades e nós profissionais, a gente está pelo mundo democratizando essa ideia de estudar o futuro, de Futures Studies e de Foresight, porque a gente sabe que agora inspirar é mais forte que motivar. Nós passamos anos tentando motivar pessoas, a motivação é interna. A onda agora é fazer a diferença, é ser diferente do restante. Como? Se no mundo tecnológico, no mundo de fads, no mundo de trends duvidáveis, no mundo de inovação, todo mundo faz a mesma coisa, como é que você vai se diferenciar? Então, fazer a diferença agora é muito importante, mais importante do que apenas ter presença de mercado, e ser diferente como profissional e como empresa é extremamente relevante. Claro que em tempos incertos a gente é cobrado por ser cada vez mais honesto, mais ético, mais adaptativo. E quando a gente estuda o futuro, a gente consegue ter uma base ética do que podemos fazer, mas nem tudo devemos, do que sim é ético para com o planeta, para com todas as espécies, para com todas as pessoas que estão por aqui com as suas demandas, e a gente consegue ser muito mais adaptativo, porque a gente cria um mindset de ação no presente orientada para o futuro, e quando a condição muda, a nossa capacidade de nos adaptar acaba sendo maior e mais rápida. E a gente sabe também que liderança não é mais um cargo corporativo. Liderar também não é mais uma pessoa, é uma força. Então, as pessoas que estudam o futuro, elas formam uma força coletiva mais robusta para poder influenciar o mundo para que ele vá numa direção ética, sustentável e desejada. A gente chama isso de futuro preferido,
muito mais rápido do que se a gente estivesse completamente disperso. Então, quando me pedem treinamentos de liderança, eu costumo dizer que liderar hoje é uma força que vem de diferentes lugares e que tem muito pouco a ver com ocupar uma posição. Inclusive, decisões estão sendo questionadas com base nessa força. Então, a gente vê muito executivo tomando decisão talvez não tão acertada, e essa força de liderança que vem de dentro da companhia ou de fora acaba mudando essa decisão rapidamente. O século XXI é um século de crises. Muito pouca gente também quer falar disso, mas a gente entrou no século XXI com a pandemia e esse vai ser o grande marco. O planeta foi realmente subjugado, colocado para pensar, e a gente vem vivendo uma crise depois da outra. A gente está vivendo hoje ainda o restante da crise da pandemia, a gente está vivendo uma guerra, a gente está vivendo uma onda de doenças mentais, e esse ano entra em cena a maior crise alimentar que já se viu, sem precedentes no nosso planeta, como resultado, obviamente, da guerra da Ucrânia. Fora isso, inúmeras forças impulsionadoras mostram que o século XXI será um século de muita disrupção e o planeta não vai se estabilizar tão cedo, porque a gente está evoluindo de uma forma bastante acelerada. As revoluções anteriores demoraram muito mais e essa está bastante acelerada. Estudamos o futuro para ensinar que o futuro é plural. Não existe um futuro para todo mundo, não existe um futuro designado para uma pessoa, e sempre que você pensar no seu futuro, pense em pelo menos 4 possibilidades de futuro. Assim como para todas as empresas de todos os segmentos, existem futuros comuns, mas existem futuros individuais para cada um de nós. O futuro na Austrália não é o mesmo que o futuro do Brasil, porque o ângulo é diferente. Nossa visão de mundo é que determina o futuro que a gente vai construir nos próximos 10, 20, 30 anos, e essa é uma razão de por que estudar o futuro. E muita gente me diz, não, mas o importante é agir agora. É verdade. Tudo que nós temos é o presente, porque o passado já passou. Agora, eu vou agir agora, por quê? Para chegar aonde? Com que significado? Com que propósito? E essa é uma pergunta que não quer calar. Então, eu vejo que as pessoas que estudam o futuro projetam, e isso a gente chama de foresight, têm ideias, porque elas descobrem no meio desse caminho coisas que elas não descobririam se elas não projetassem, e essas projeções trazem ideias que trazem ações diferentes no presente. Então, essa é mais uma razão de por que a gente deveria estudar o futuro, porque a gente acaba descobrindo coisas antes dos demais, que sem essa exploração de estudo de futuro, talvez a gente não saberia. Como eu falei antes, eu queria só dar uma palhinha de conceito. O presente é o tempo que a gente vive agora, o presente alongado são os próximos meses. Daqui até os próximos 5 anos, nós chamamos de futuro emergente, futuro operacional. Ele não é um futuro robusto. Entre 5 e 10 anos, nós chamamos de futuro estratégico ou futuro pós-emergente. E o futuro, ele está lá depois dos 10 anos. Por quê? A gente tem um tempo de maturação, um tempo de adaptação cultural, um tempo de infraestrutura, um tempo para que as coisas aconteçam. Eu estou vendo empresas planejando coisas que demoram 5, 8, 10 anos e achando que vai construir em 1 ano. E tudo bem que a vida está acelerada, mas a cultura não muda tão rápido assim e a infraestrutura não se adapta tão rápido assim. E a gente, em cima de cada implantação, a gente tem prós e contras, a gente tem algumas adversidades. Então, a partir de agora, quando você falar em futuro, futuro é a partir de 10 anos. 5, 10 anos são futuros emergentes ou pós-emergentes e você faz uma estratégia e uma operação. Mas, para isso, você tem que ter uma boa visão de futuro. Então, a gente estuda o futuro para que a gente tenha uma visão de longo prazo, que nos dê sentido para o que a gente está fazendo no curto prazo, que nos dê destino para a inovação do presente, deste ano, do outro ano, que nos mostre que se eu quero chegar em determinado lugar, eu tenho uma linha do tempo, que eu preciso ter os meus objetivos alcançados, senão eu não vou chegar nesse lugar.
é um pouco de planejamento inverso, planejamento que vem de trás para frente. Pessoas sem visão, elas simplesmente navegam no dia de hoje sem fazer muitas perguntas de como, quando, por quê e o quê. Então, em algum momento, elas vão perder o foco. Visão de futuro também não é aquela coisa que a gente colocava nas empresas, visão, missão, valor. Quero ser referência, quero ser o número 1. Não se usa mais isso. A visão de longo prazo é uma visão normalmente de alto impacto social ou de alto impacto para outras pessoas, mesmo que seja uma comunidade pequena, e uma visão que é anunciada em um pequeno enunciado que todo mundo entende. Então, as visões não podem ser descritas em parágrafos imensos, isso não faz nenhum sentido. A visão é como se fosse um farol que nos lembra todo dia por que a gente está trabalhando num determinado assunto, o que a gente está construindo e o que a gente vai deixar de legado de fato quando esse momento de longo prazo chegar. E aqui eu vou dar um pouquinho de nome para os termos, né, que a gente usa no futuro, muita gente já conhece, mas vamos lá. Future Thinking não é uma modalidade complementar ao Design Thinking. Future Thinking é o pensamento orientado ao futuro. São pessoas que têm um mindset que olham para o longo prazo o tempo todo como uma forma de justificar ou de escolher o que está sendo feito no curto prazo. E o contrário. O que eu faço hoje tem que ter a ver com aquilo que eu quero construir no longo prazo, senão eu estou num movimento esquizofrênico. A gente tem um curso de Future Thinking gravado, você pode ir lá no site da W, ouve quando quiser, faça quando quiser, mas ele é a porta de entrada de estudos de futuro em português aqui na W Futurismo, e ele já mostra para você como funciona o pensamento orientado ao futuro, que é a base para pessoas que querem realmente estudar o futuro. O segundo termo, que aqui no Brasil é muito falado como futurismo, e veja, é tão forte que a gente tem no nosso nome, né, W Futurismo, porque é assim que as pessoas entendem. Mas futurismo não é uma disciplina conhecida e reconhecida no mundo, é um movimento artístico. Em alguns lugares não é muito bem-vindo, porque tem impressões do passado que não são muito legais. Itália, por exemplo, não usa futurismo nunca. Então, o termo correto da disciplina que estuda o futuro é Futures Studies, estudos de futuros, sempre no plural. E ela oferece conceitos, fundamentos, frameworks, metodologias, são mais de 100 frameworks, 50 ferramentas que a gente desenvolveu e tem e aprendeu aqui nesses anos todos, um glossário que o mundo usa quando a gente vai falar em estudos de futuros, e é uma pessoa suspeita para falar, mas é uma disciplina muito legal, não é um aprendizado rápido, mas ela muda a sua realidade, a sua forma de lidar com a mudança. Foresight estratégico é o nome que a gente dá quando a gente entra num governo, numa empresa, num projeto, para usar as ferramentas de Futures Studies de uma maneira estratégica. Eu diria, em outras palavras, que é o planejamento estratégico um pouco mais moderno, que talvez complemente o planejamento estratégico tradicional, que é muito... Eu acho que ele está muito obsoleto. Eu sou formada em estratégia e eu vejo que nem o planejamento estratégico da escola de negócios atende à realidade. O planejamento estratégico dificilmente ele é executado porque ele vem da arte da guerra, não da gestão. E as pessoas esquecem as partes principais de uma estratégia, que é ter um objetivo claro, um objetivo relevante, que conecte pessoas, que engaje pessoas. E dentro da estratégia, a gente tem muito mais coisas do que metas e planos de ação. Isso, para mim, nada mais é do que um planejamento tático. Então, o Foresight, ele complementa de um jeito muito legal o planejamento estratégico tradicional, porque ele traz novos inputs, ele traz um plano de multi-estratégias, de múltiplos futuros, e ele permite que a empresa construa uma visão robusta e possa tomar melhores decisões no presente. Premissas de estudar o futuro. A gente fala em horizontes do tempo, a gente tem muito cuidado com os termos, por exemplo, previsão,
futuristas profissionais não usam previsão e não gostam de tendências. Tendência é questionável. A gente precisa ter um baseline, uma linha do tempo, que nos mostra que as coisas não são uma continuidade óbvia do que sempre foram, e que os ciclos de mudança acontecem de forma diferente. Ele exige imaginação, não só criatividade, e um modelo participatório. Ninguém pode falar do futuro sozinho, isso tudo tem que ser construído em grupo. Temos formas preditivas, normativas, exploratórias. Preditivas é quando a gente tem tantos dados que a gente pode quase afirmar que aquilo vai acontecer. Normativa é quando você tem uma visão particular de alguém, mas a gente não curte muito isso porque a gente chama isso de colonizar. E o exploratório, que é o que a gente mais usa, que são todas as hipóteses que podem acontecer de futuro. Quem estuda o futuro faz estratégias múltiplas, então dificilmente não é plano A, B e C, nem plano de contingência, tá? São estratégias múltiplas para se chegar ao futuro preferido. A gente também tem futuros usados e colonizados. E eu vou dar um exemplo. O novo normal foi um futuro colonizado. Eu acho que alguns, desculpa, gente, modelos do Vale do Silício, eles nos colonizaram e a gente copiou, colou e copiou. Nem sempre a gente pode fazer isso, então, às vezes, tendências são uma forma de colonizar o futuro, quando eu digo que a tendência vai para lá e a indústria toma uma decisão em cima disso. Então, isso a gente também tira da equação de futuro. E, normalmente, o estudo de futuro nos mostra que o negócio no futuro vai ser quase o oposto do que ele é no presente, que é o oposto do business as usual. A gente sabe que o negócio como ele é a realidade de hoje, já não é a realidade pós-inovação e não é a realidade de futuro normalmente. E aqui mais uma ilustração. O futuro não pode ser visto do presente. Eu preciso explorar todas as possibilidades para de lá para cá voltar no que a gente chama de backcasting. Então, eu só consigo entender o futuro se eu viajar para ele imaginariamente, mas de uma forma muito pragmática, e de lá eu olhar para o meu presente para entender que tipo de ação eu preciso tomar para chegar nesse futuro preferido que eu escolhi, e sim, a gente escolhe o futuro. Você tem futuros que você não controla, mas você tem um futuro que você controla, escolhe, constrói, e a gente chama esse de futuro preferido. Isso dá para a gente uma possibilidade de viver diferentes realidades. Eu posso viver o que eu tenho agora, mantendo meu negócio, minha carreira, meu trabalho, meu projeto. Eu posso inovar com uma visão de longo prazo. Enquanto eu mantenho o que existe, inovo para adaptar o que existe, eu vou criando na mesma linha aquilo que vai ser o meu futuro daqui a um tempo, que a gente fala de futuro emergente. Eu preciso fazer essas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso investir demais no presente, eu não posso investir às cegas na inovação, porque ela também entra numa curva de declínio. Eu não posso investir tanto no futuro que não existe ainda, eu preciso ir fazendo tudo junto, e é isso que o Futures Studies nos ensina. Mais uma razão de por que estudar o futuro: 200% de crescimento a mais e 30% de lucro a mais em cima de empresas que não usam o Foresight. Isso é um dado do European Corporate Foresight Group. E os nossos cases do Brasil mostram, em média, no ano de pandemia, 15% a mais de faturamento em empresas que fizeram todo o processo online. Então, estudar o futuro, inclusive, é mais lucrativo. Eu trouxe aqui alguns motivos para a gente também estudar o futuro, porque eu acho que a gente tem falado de muitas coisas e a gente precisa de um guarda-chuva que conecta tudo isso numa grande história. Então, a conscientização ambiental está cada vez mais acelerada, mais ampliada, assim como a longevidade no nosso planeta. Hoje a gente tem muito mais gente de idade do que jovens, por exemplo. A explosão demográfica: a Índia vai ser um país mais populoso que a China. A Índia vai ser um país mais populoso que a China. A África também tem uma explosão aí. Essa explosão demográfica vai fazer um movimento, fora as guerras, fora todas essas outras condições que a gente está vendo.
A gente está vendo aí palavrinhas que nunca deveriam ter saído da nossa mira, né? Ética, educação, gentileza, respeito, inclusão, diversidade, enfim. E eu acho que a sociedade está abraçando essas causas cada vez mais. O minimalismo, o essencialismo, a volta à simplicidade, né? Não simplórios, mas a volta da simplicidade, o mais é menos. A diversidade, né, gente, que vai muito além de mulheres e de negros e de algumas palavrinhas que tomaram aí o espaço. A gente precisa realmente ampliar muito esse espectro. A diversidade é convidar todo mundo para a festa e a inclusão é convidar todo mundo para dançar. Então, não adianta ter a diversidade se a gente não dá voz para essas pessoas, e isso é cada vez mais inegociável. A desindustrialização, ou melhor até, a anti-industrialização, que a gente viu que enriqueceu o mundo, mas que empobreceu o planeta em todos os sentidos. E hoje os países que mais emitem gases e CO2 são os países mais industrializados. Veja, por exemplo, o Butão tem zero emissão, net zero, e ele priorizou a felicidade há muito mais tempo do que o resto dos países muito capitalistas. A automação, que está aí, a gente está discutindo, inclusive, uma forma de criar música automatizada, escrever livro automatizada, profissões que até então eram mecânicas, que iam ser automatizadas, agora a gente está vendo as profissões intelectuais também passarem por tudo isso. Então, a automação é uma tendência, sem dúvida alguma. Esse uso de dados aí cada vez mais restrito é muito importante. Métodos ágeis, cabeça ágil, mudança ágil, formas diferentes de trabalhar. E eu trouxe todos esses temas para mostrar que o estudo de futuro coloca tudo isso num guarda-chuva conectado e bota tudo isso como forças impulsionadoras. Então, o futuro não é sobre diversidade apenas. A diversidade é uma condição para a gente criar o futuro que a gente quer. O futuro não é sobre tecnologia, a tecnologia é a ferramenta que vai nos levar até lá. O futuro também não é ESG só. ESG são as premissas que a gente vai ter que respeitar para ter negócio daqui para frente, para poder ter um planeta sustentável. Então, tudo isso, incluindo a inovação, que já esgotou um pouco as suas fórmulas, nada mais é do que assuntos que estão desintegrados que a gente precisa integrar para uma mesma história de longo prazo. E isso o estudo de futuro faz muito bem. Queria só deixar um último alerta, fado para nós é modismo. Então, talvez, ano passado eu questionei, inclusive, sobre metaverso. Acho que vai existir, mas não da forma como falaram. Agora a gente está com um novo modismo, que é o ChatGPT. Vamos ver até onde ele vai, né? São coisas súbitas, de fácil propagação e de curta duração. Trend é uma probabilidade apenas, ela não pode ser tomada como base de decisão. Tem indústrias de trends hoje que nos dão muitos sinais como probabilidades, isso é muito legal. Megatrends têm escalas globais, são coisas que impactam, e o clima é, sem dúvida nenhuma, a primeira das ODS, né, dos desafios de sustentabilidade. E mega shifts são mudanças exponenciais na vida humana, como foi, por exemplo, o home working pós-pandemia. Mudou, se instalou e pronto, e agora é o trabalho híbrido e ninguém mais negocia, e isso é uma mega shift. Então, por fim, queria dizer que quando a gente estuda o futuro, a gente tem que considerar todos os pilares: cultura, economia, educação, ciência e tecnologia, governo, negócios e trabalho. Não dá para a gente falar de um futuro recortado, porque a visão tem que ser sempre sistêmica. Liderar e cuidar do planeta, essa é a nossa função. Então, para isso, a gente precisa desenhar o futuro, sim. Por quê? Porque dos 4 limites mapeados em 2009, dos 9 limites mapeados em 2009, que garantem o equilíbrio do nosso planeta, nós já ultrapassamos 4, que é essa biosfera, a integridade da biosfera, o clima, sem dúvida alguma, e o nitrogênio e as emissões de CO2 que a gente
tem soltado por aí, então é mais uma razão pela qual a gente precisa realmente olhar para o futuro. O clima realmente é preocupante. Essa era da abundância só vai ocorrer se as mentes escassas forem extintas do nosso planeta, mentes que competem, mentes que são predadoras, mentes que recortam e o que é bom só para uma população. Eu sei que isso é difícil de imaginar, mas eu acho que o mundo está andando em uníssono para uma consciência um pouco maior. A transição verde é uma realidade, não temos como escapar disso, tanto que a indústria verde é a mais promissora dos próximos 20 anos. Muita gente foi pega por um futuro possível, que é um dos futuros que a gente estuda com a pandemia, que foi amplamente divulgada. Nós temos um estudo que mostra que não foi um acaso, não foi de repente, e os negócios muito despreparados realmente foram pegos de surpresa. A guerra, que ninguém espera, né? Assim como um tsunami, um atentado terrorista. Esse ano, a crise alimentar pós-guerra da Ucrânia, e há muitos anos a gente está tentando falar sobre o Acordo de Paris, sobre os 17 desafios de sustentabilidade. O dinheiro precisa encontrar esses desafios de sustentabilidade, então simplesmente ser rico não quer dizer nada a partir de agora. A gente viu na pandemia, mesmo com toda a riqueza, você ficou igual a qualquer outra pessoa. E o World Economic Forum publicou um estudo do Institute for the Future da Itália, da minha querida Joyce Preira, que participou, mostrando o seguinte, que as competências pós-Covid mais importantes agora são a alfabetização para o futuro, o pensamento sistêmico que o estudo de futuro traz, a antecipação, ser capaz de se antecipar, governança, gestão e liderança antecipatória, e, obviamente, a estratégia com foresight, porque sem isso a gente acho que não tem mais muita resposta para um mundo que está cada vez mais incerto, e para um futurista a incerteza é o melhor recurso que existe. Ele é para nós, inclusive, um recurso competitivo. E, por fim, queria deixar o seguinte, quais são nossas possibilidades de futuro? Você sempre tem uma possibilidade óbvia, que é o futuro óbvio que está se formando aí, que você acompanha. Você tem uma possibilidade de ter um futuro que não é o futuro que você deseja, mas você precisa estar preparado para ele. Você tem o futuro que todo mundo quer, que é um futuro plausível, um futuro digno de aplauso, ético, sustentável, que todo mundo quer. E você tem o seu futuro que você pode recortar, escolher e moldar a partir de agora. Ou, se você achar que isso é uma grande bobagem, que você não tem tempo, como diz o meu mestre Sohail, fique tranquilíssimo, porque enquanto você cuida do presente, alguém vai moldar o seu futuro para você. E depois você se encaixa. Então, essa é a diferença de alguém que estuda o futuro, planeja o futuro e se prepara, e de alguém que fica só distraído com o presente e com os problemas do presente e acha que o futuro é um simples acaso ou destino. Queria dizer para vocês que a gente está começando, a gente desde 2018 dá um curso chamado Certificação em Foresight. Ele ensina conceitos, fundamentos e metodologias. Claro que isso você não aprende em 2 meses, mas aqui é tudo que eu aprendi nas escolas do mundo em português, de uma forma aplicável na sua carreira, no seu projeto, no seu negócio. E a nossa próxima turma começa em março. São 8 encontros online, 2 encontros presenciais em São Paulo. Nós já temos mais de 150 pessoas formadas. E esse é um curso que eu realmente faço muita questão de continuar ministrando aqui no Brasil. A gente só dá 2 ou 3 turmas por ano, porque eu acho que é muito importante que o Brasil seja um lugar reconhecido em Foresight, como já é hoje, e que os profissionais brasileiros tenham um método, tenham um glossário, saibam como inserir o futuro de uma forma um pouquinho mais madura nessas estratégias e nessa inovação do presente. Eu adoro inovação, acho a inovação incrível, mas a inovação é a ponte do presente para o futuro, não é o futuro em si. Sem a inovação, a gente não consegue andar para o futuro. A inovação pavimenta esse caminho. Mas uma inovação sem visão de longo prazo pode ser uma inovação que em algum momento vai entrar em declínio. Então, esse foi o nosso webinar de hoje. Se você quiser saber mais informações, escreva para a gente.
contato@wfuturismo.com. Se você está assistindo esse vídeo depois, escreva para a gente, tire suas dúvidas. Lá no nosso site tem um monte de estudo, publicação. Nós temos um centro de 14 pesquisadores aqui, estão sempre atrás de novidades. Mas lembre-se que o futuro ele pode ser estudado e você pode desenhar o seu futuro, escolher o seu futuro e começar a trabalhar nele a partir de agora. Então, uma super boa noite para todo mundo que nos acompanhou aqui. Um bom ano para todo mundo que vai ouvir esse nosso primeiro vídeo gravado aqui. E eu espero que o futuro de você seja brilhante e que ele comece a ter um espaço realmente muito especial aqui no nosso presente. Valeu, muito obrigada. E eu espero que tudo que eu compartilhei aqui com vocês seja muito útil. Obrigada, valeu. Tchau, tchau.